Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 173. Já são 173 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Então vamos para mais uma live. Lembrando que as nossas lives são de segunda a sábado às 7 horas e 30 minutos. E também, para quem quiser dar um passo a mais, a gente tem o nosso clube de assinatura recorrente chamado Clube do Básico Bem Feito, onde abriremos inscrições a partir do próximo mês novamente para uma nova turma. Lá a gente traz um embasamento maior sobre a teoria do que a gente fala aqui no nosso dia a dia, além de ações práticas, né? Tem também ali módulos extras de nutrição, com uma nutricionista falando de alimentação saudável, tem um módulo de organização financeira com um consultor financeiro, também tem um grupo de estudos de livro que se reúne a cada 15 dias para debater sobre um livro específico, e os módulos principais de mentalidade, construção de hábitos e comunicação. Então, dados os recados, vamos ao que interessa. Hoje eu quero falar de um tema que mais ou menos virou assim, dá para se dizer, uma ratoeira, né? Uma gaiola, uma armadilha dentro do autoconhecimento, né? E o que é essa armadilha, o que é essa gaiola? A gente, com um certo tempo, acaba sendo empurrado a ficar colocando rótulos, né, em algumas coisas, e principalmente nas pessoas, né, e muitas vezes ficar colocando rótulos em nós mesmos, né. Então, coisas do tipo assim, sempre que vem acompanhado do eu sou, a gente está colocando algum tipo de rótulo, ou a pessoa a gente está colocando algum tipo de rótulo, né? Então, coisas do tipo assim, eu sou uma pessoa muito madura, não, ou eu sou uma pessoa muito imatura. Isso são tipos de rótulos, né, que nós fomos empurrados a ficar colocando, né, nas outras pessoas e muitas vezes em nós mesmos, né? Então, quando a gente começa, né, de certa forma, a se julgar por esses critérios de rótulos, né, que dá pra gente chamar de autoimagem, né? Quanto mais a gente tenta falar sobre a gente, menos autoconhecimento a gente tem, né? O contrário do que muitas pessoas pensam ou do que muitas pessoas pregam por aí, né? Que o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer e acha que se conhecer é ficar falando de si, é ficar colando esses rótulos, né? Que isso nada mais é do que uma autoimagem, que é completamente diferente do autoconhecimento, né? Quanto mais eu vou buscando uma autoimagem, ou seja, esses rótulos para ficar colocando em mim, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma pessoa muito boa, ou não, eu sou um crápula. Eu vou preenchendo a minha vida de uma autoimagem e menos eu vou tendo o profundo autoconhecimento mesmo, né? Então, quando a gente busca por essa autoimagem, né? Coisas do tipo, olha, eu sou um pai extraordinário, né? Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Ou quando isso até vem com elementos acusatórios, do tipo, eu sou um crápula, eu não presto para nada, né? Então isso a gente vai se rotulando e a gente vai perdendo a oportunidade de fato de se conhecer no sentido do autoconhecimento verdadeiro, porque isso a gente vai construindo no fim das contas uma autoimagem, como se a gente fosse um objeto, como se a gente fosse algo paralisante, como se a gente tivesse já definido, como se a gente fosse um cinzeiro que está ali, já está definido qual é a função dele, o que ele é. Então a gente precisa entender que para fugir disso, a gente precisa entender que a gente não é nenhuma coisa e nem outra, a gente é um caminhante. A gente está em movimento nessa vida, né? A gente está aqui e está caminhando, e a nossa natureza, graças a Deus que a nossa natureza como ser humano, a gente tem uma natureza de não se cristalizar. A gente não se paralisa. Se a gente fica colocando rótulos, a gente acaba se paralisando. Então, o que a gente é no fim das contas? A gente tem a possibilidade de ser esse foco de luz que vem desde um lugar que não é pensamento, que não vem desse pensamento, que não vem desses rótulos que a gente fica pregando, né? Que vem sim de uma consciência, que vem, dependendo de como tu quiser chamar, de um criador onisciente que é o único que pode dizer que nos conhece de verdade. Né? Nem nós nos conhecemos de verdade, porque num momento a gente está de uma forma, num outro momento a gente está de outra, e se a gente tenta rotular quem nós somos através de pensamentos, através de rótulos, a gente acaba caindo numa besteira que é uma autoimagem, né?
principalmente aqui no nosso Brasil, onde a gente acaba se definindo muito por sensações, né? O que a gente está sentindo, as nossas buscas muitas vezes é por sentimentos, por sensações, por emoções, a gente acaba caindo nessa ratoeira no fim das contas, que é uma autoimagem que é completamente diferente do que é o verdadeiro conhecimento, né? Então o autoconhecimento no fim das contas ele é uma declaração que é onde a gente diz que eu não sei de fato quem eu sou, né? Porque eu estou caminhando. E na medida em que eu estou caminhando, eu vou me conhecendo. Na medida em que eu estou caminhando, eu sei que em algum momento eu posso estar fazendo bem, em outro momento eu posso, de repente, estar me descuidando e fazendo mal. Então é óbvio que a gente não deve se definir como se fosse um quadro pintado na parede, né? Então a gente vai saber, no fim das contas, meia dúzia de coisas a respeito da gente, e o resto a gente busca de que forma? Agindo no mundo. O resto a gente precisa se preocupar em colocar as nossas ações no mundo, e é isso que vai construindo uma biografia. Não aquilo que eu rotulo, não aquilo que eu tenho como um pensamento fixo, né? Então, o que a gente pode ser mesmo, né? O que a gente pode ser no fim das contas? A gente pode ser alguém que age, né? A gente pode ser aquele sujeito agente, né? Não uma pessoa que está definida, que já está desenhada, né? Então, a gente não é, como eu volto a dizer, a gente não é esse quadro na parede, né? Então, a gente precisa parar tanto de se apiedar, dizendo que eu sou um sujeito que é horrível, que é um crápula, que é uma pessoa que não presta, e ao mesmo tempo tem que parar também de se exaltar no tipo de conservar essa autoimagem. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou esse e aquilo, porque quando a gente faz isso, a gente se cristaliza, a gente paralisa, e isso faz com que muitas vezes a gente não possa ter flexibilidade nas nossas ações, de agir de forma diferente, porque eu já tenho um conceito definido sobre mim, eu sou aquele conceito. Então, em algum momento pede algum outro tipo de ação e eu não posso fazer, porque eu já sou uma estátua, eu já tenho ali um conceito definido, né? Isso a gente vê muito no trabalho, né? Muitas vezes eu já tive experiências, né, de pessoas com as quais tu não podia contar, porque ela estava ali, né, sentada ali num trono, dizendo assim, olha, eu sou esse tipo, né? Então, eu sou essa pessoa que está aqui para fazer uma determinada ação. Então, para outras coisas, não contem comigo, porque senão eu vou ter que sair, vou ter que descer aqui, né, do meu altar para poder ajudar, de repente, né? Então, às vezes tu estava lá numa mudança, a empresa estava mudando de lugar, né? E aí a pessoa, não, mas eu não sou pago para isso, então eu não posso carregar uma caixa aqui para ajudar vocês, né? Então eu não sou, às vezes brincando coisas, eu não sou o caminhão da graneiro para ficar fazendo mudanças, né? Isso não é a minha função. Ou seja, são pessoas que tu não pode contar, porque ela está ali numa autoimagem, ela está naquela autoimagem de que ela pode fazer algumas coisas, ela pode fazer, outras ela não pode, sendo que, poxa, que mal vai fazer tu poder simplesmente carregar uma caixa, ajudar numa mudança de algo que vai, inclusive, te beneficiar futuramente, né? Então, a nossa ação no mundo, né, ela não vem dessa autoimagem. A nossa ação no mundo, ela vem do cumprimento do nosso dever de servir com amor. É justamente por a gente não se conhecer, é justamente por a gente não ter quando a gente não tem essa autoimagem, é que a gente sabe que a gente precisa agir de uma forma amorosa, de uma forma cada vez mais no sentido de cumprimento de dever, de servir, de colocar essa nossa carcaça à prova, né, de colocar essa nossa carcaça, esse nosso corpo, para realizar algo realmente que tenha fundamento, que faça sentido na vida, né? Então, quando a gente cai nessa cilada da autoimagem, o que a gente está fazendo no fim das contas? A gente está fugindo do cumprimento do nosso dever. Eu tenho uma autoimagem aqui, então eu sou aquela pessoa que só vai até aqui, não vai até ali, então, no fim das contas, eu fujo. Quando o meu cumprimento, quando vem um dever que se coloca à minha frente para que eu possa realizar, eu acabo fugindo com essas desculpas, né, de que eu já sou um quadro na parede, né, eu já tenho uma definição, então isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Essa autoimagem, no fim das contas, ela é um tipo de vaidade muito complexa, porque é um tipo de vaidade que às vezes a gente acha que é só assim vai descer, né, porque é muito bom, né, do tipo assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito honrada, eu sou um ser humano aqui, né, ilibado, mas às vezes ela vem disfarçada também
um tipo de vaidade também, que é aquela coisa de ficar se fazendo de coitadinho, né? Então eu costumo dizer, poxa, para com isso, nem coitadinho tu não é, né? Nem um ser maldoso tu não é, né? Tu não é, tu pode até cometer coisas ruins, mas não é tão ruim assim, tu é um Hitler, tu é um Stalin. Então para com isso daí, vai agir na tua vida, vai olhar para o que tu pode fazer de bom a partir de agora e começa a corrigir os teus atos. Tu acha que a tua vida não está tão boa assim, que tu acha que os teus atos não estão tão bons assim. Para isso a gente precisa parar com esse tipo de vaidade. Essa autoimagem é um tipo de vaidade, tanto quando você usa ela para poder dizer que você é muito bom, quando você usa ela para dizer que você não presta, que você é um bostinho, que você é um ser inferior. Então que a gente pare com isso, né? Então a mesma coisa uma pessoa que sei lá, agora virou mãe, né? Então, sei lá, virei mãe, engravidei, então agora eu vou ter uma pessoa aqui, um ser para criar, né? E aí a pessoa fica ali, né? Seja mãe, seja pai, fica ali naquela, ai meu Deus do céu, mas eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, eu não sei se eu vou ser um bom pai, eu não sei se eu vou dar conta. Ô, meu filho, tu já parou para perceber uma coisa? Tu tem uma vida aí vindo aí. Dá para parar de olhar para si? Dá para parar só por um instante de olhar para o teu umbigo, né? Poxa, para de olhar para si e passa a perceber que tem uma vida que depende de ti. E tu tá nesse momento, tem uma vida vindo de ti, tu tá olhando para si. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei. Passa a focar em quem precisa de ti, que pronto, tá resolvido. Agora essa coisa de ficar olhando sempre para si, eu tô olhando para mim, o tempo todo, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Isso te paralisa, isso é um tipo de autoimagem, isso é um tipo de colar um rótulo, né, fazendo tu se transformar num cinzeiro, como se já tivesse definido, e tu não pode, através das tuas ações, caminhar para poder escrever uma nova história, escrever uma biografia. Então, quando a gente fica olhando demais para si, a gente acaba virando esse quadro na parede, a gente acaba se paralisando. A gente precisa fazer o contrário do que as pessoas falando de olhar para dentro, né? Porque o problema é que é distorcida essa história de olhar para dentro, né? Não é como deveria ser, né? Então, eu prefiro que tu olhe para fora, olhe para o teu dever, olhe para o teu chamado, olhe para aquilo que a tua circunstância pede naquele atual momento, e a partir daí sim tu vai ganhando uma força. Mas não é essa força que as pessoas falam, você é uma força da natureza, né? Você vai virar um Napoleão, agora vai escrever seu nome na história. Não, tu passa a ter uma força de ser quem tu realmente é. Tu passa a ser o João, tu passa a ser a Maria, tu passa a ser o Machado, tu passa a ser o José, tu passa a ser a Joana, tu passa a ser realmente quem tu nasceu para ser. Quando tu tá olhando para fora, entendendo o que é o teu dever, né? Entendendo o que é o cumprimento, o que aquela circunstância pede, e naquela circunstância tu se coloca à disposição, com prontidão para fazer o melhor que tu pode fazer. É só isso que tu precisa no fim das contas, né? Então é isso que a gente começa a passar, né, a olhar desde essa consciência que faz com que tu não passe a ser um quadro na parede, que tu não seja um cinzeiro, né? Então para de se julgar, né? A pessoa que fica se julgando, ela acaba se paralisando, né? Só um pode te julgar, que é o Criador onisciente, é só ele quem sabe quem tu verdadeiramente é. Tu é uma coisa, tu não pode se julgar, porque num momento tu é uma coisa, daqui a pouco tu já é outra, né? Então não adianta ficar se achar, eu me acho gostosão, poxa, daqui a 2 instantes tu já acaba tropeçando. Então, e aí fica se frustrando porque criou essa imagem de que é uma pessoa que não erra, de que é uma pessoa que... Ou então tá lá na lama, se acha que é uma pessoa que não presta, que não serve para nada, né? Isso é jogar no lixo o teu poder de ação, o teu poder de agir no mundo. Então, que nós não sejamos pessoas assim, que não fiquem se julgando, né? No fim das contas, o autoconhecimento é aquilo que eu falei lá numa live, que eu vivo repetindo aqui, que é aquelas 7 más inclinações. É só isso que tu precisa saber, tu tem tendências a isso, e aí nesse momento tu olha para isso e sabe, poxa, que tu pode vacilar no instante seguinte, porque tu tem essas más inclinações dentro de ti, e aí tu trabalha para que elas sejam cada vez mais aparadas, pô. Agora não adianta ficar olhando para isso, eu sei que eu sou preguiçoso, então eu vou aqui agora, preciso de um remédio para preguiça. Eu sei que eu sou uma pessoa soberba, então eu preciso de um remédio para soberba. Se tu fica olhando só para isso, tu acaba se paralisando. E no momento que tu se paralisa querendo construir uma autoimagem, tu se torna um quadro na parede. E a gente não é quadro na parede, a gente tem o poder de agir em cada instante conforme a nossa circunstância pede.
É isso, no fim das contas, que faz com que a gente escreva uma biografia, não nessa autoimagem. Então não confunda autoconhecimento com autoimagem. Essa coisa que muita gente prega por aí, né? Principalmente essa galera que fica nessa coisa da energia positiva, que você tem que pensar positivo, que você pode construir a autoimagem, que você pode ser... Se você fica apostando nisso, tu vai paralisar. E sabe o que essas pessoas dizem depois para ti? Elas ficam dizendo, não, mas é porque você não pensou do jeito que deveria, por isso que as coisas não aconteceram na sua vida. É um monte de justificativa por um monte de frustração. Então, para que tu vai ficar focando nisso se tu tem uma circunstância na tua frente da qual tu pode olhar para fora e fazer o melhor que tu pode fazer conforme a tua circunstância pede? É isso, no fim das contas, que vai te dando uma força. Não é buscar essa autoimagenzinha de um ser ilibado, que não erra, né? Que é uma pessoa perfeita. Isso vai fazer tu cair do cavalo no instante seguinte, porque a gente está aqui, conforme a gente caminha, a gente erra, a gente acerta, e disso é feita a vida. Agora, se eu fico apostando numa autoimagem, tu vira um quadro na parede. Sabe para que um quadro na parede serve? Não serve para nada, serve para tu ficar se contemplando. É isso que vai acabar virando a tua vida. Tu vai te olhar como se fosse um quadro na parede e vai ficar ali, excitadinho, olhando para aquela tua autoimagem que tu sabe que é uma mentira. Porque no fim das contas, no dia a dia, quando tu age, tu está ali totalmente vulnerável a conseguir acertar, a muitas vezes conseguir errar e corrigir aquilo que tu erra e seguir persistindo naquilo que tu acerta, poxa. E aí como que a gente faz isso? Parando de olhar um pouco para si, olhando para a nossa circunstância, o que pede, o que o meu cliente está precisando, o que o meu filho está precisando, o que o meu amigo está precisando, o que a minha empresa está precisando. É isso que vai fazendo tu ganhar força, não essa força que eu sou um fenômeno da natureza, a força de ser quem tu é, a força de ser o João, de ser a Maria, de ser a Joana, de ser o Machado, de ser o Marco, de ser a Paula. É isso que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então para de ficar se julgando, que no momento que tu se julga com uma autoimagem, tu se paralisa, e não é isso que eu quero para vocês. No fim das contas, o que eu busco aqui fazer todo santo dia é que a gente olhe para a verdade, olhe para a realidade e haja da melhor maneira que a gente pode no nosso dia a dia. É isso que vai fazendo a gente construir uma biografia que vale a pena depois ser olhada. É isso que faz com que eu olhe para trás e diga, poxa, quem viveu essa vida fui eu, não foi outra pessoa, não foi o outro, tá? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa live número 173. Espero que tenham gostado. Comentem, curtem, compartilhem, tirem print, mandem lá para outras pessoas. E foi a nossa live número 173. Estaremos de volta aqui, talvez amanhã, talvez segunda-feira, para a nossa live número 174. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.